you? Como é que você tá, meu bom? Hoje aí, segunda-feira, começando uma semana nova, mais uma aula. Tô colocando esses fitas aqui no rosto já sem parar, porque é bom fazer isso aqui, ó. Mas, enfim, qual que é o assunto que a gente vai falar hoje? Eu e você, você e eu. Iremos falar sobre Present Perfect, ok? Então, deixa eu pegar aqui o assunto já. Primeiro eu quero começar mostrando umas imagens para vocês. Aqui, ó. Vamos ver o que é esse tal de Present Perfect. Vai ter várias imagens com essa frase, com frases de Present Perfect. Por exemplo, I have worked all my life for this journal. Se você fosse traduzir isso, seria: eu tenho trabalhado toda a minha vida para esse jornal. Então, Present Perfect, o que ele é? Ele é uma frase que sempre vai ter esse have, ok? E o have ele sempre vai estar aqui. E ele pode ser traduzido como às vezes nem é traduzido. Eu posso falar: eu tenho trabalhado toda a minha vida para esse jornal, ou eu trabalhei toda a minha vida para esse jornal, tá bom? E também tem outras e outras maneiras de traduzir. Mas a primeira coisa que tem que ter na cabeça, pensou em Present Perfect, lembra do have, ok? O have ele sempre vai ter. Vamos ver mais algumas coisas aqui, ó. Astrology quote, frase de astrologia. I have studied the matter, you sir have not. Eu estudei, né? Eu não preciso falar eu tenho estudado. Eu estudei a matéria. Você, senhor? Não. Tá bom? Então, eu estudei a matéria, você, senhor? Não. Ou eu tenho estudado a matéria, você, senhor? Não tem. Tá bom? No caso de não tem estudado. Mas, ó, tem o have aqui, então Present Perfect. Essa aqui é uma frase do Isaac Newton. Outra. Have you prayed about it as much as you've talked about it? Você rezou sobre o tanto, no mesmo tanto que você falou sobre. Então, ó, olha o have aqui, ó. Olha o outro have aqui embaixo, só que ele tá abreviado. Se eu quiser abreviar o have, coloco dois tracinhos, VE. Vamos ver outro aqui, ó. When the teacher asks me if I have studied the verbs in the past participle form. Quando o professor me pergunta se eu estudei, olha o have. Se eu estudei os verbos na forma do passado do particípio. Que é o que vocês têm que fazer. I may look calm, but in my mind I have killed you 3 times. Eu posso parecer calmo, mas na minha mente eu matei, I have killed, I'll have, você 3 vezes. Nobody has played me more than I've played myself. I'd be now in shit and still be trying to give people the benefit of the doubt. Ninguém mentiu pra mim ou brincou comigo, né, com meus sentimentos, mais do que eu mesmo. Eu saberia as coisas e ainda assim tentaria dar o benefício de dúvida para as pessoas. Então, olha o have. Cadê? Ó, aqui no caso não tá have, ele tá has. Mas é porque pode ser have ou has, tá bom? É que o has é pro reshit. I have built a perfect scale model replica of the Parthenon. It took days. Probably should have made it out of the chocolate. Eu construí, ó, I have built, tenho have, uma réplica modelo com uma escala perfeita do Parthenon. Levou dias. Provavelmente eu não deveria ter feito ela de chocolate. Então tenho have aqui, present perfect. When we talked, I talked about me, you talked about you, when we should have talked about each other. Quando nós conversamos, eu falei sobre mim, e você falou sobre você, quando nós deveríamos ter falado um sobre o outro. Olha o have aqui, ó. Ó, essa daqui é grande. I have
I have fed mouths that have talked shit about me. I've whipped tears off the face of the people that have caused mine. I have picked up people that have tried to knock me down. I've done favors for people that can do nothing for me. I have been there for people that have not been there for me. Crazy? Maybe. But I will not lose myself in the hatred of others. I continue to be me because I am who I am, and it is my nature. Life isn't easy, but even through all the bullshit, I will still be here, being me. Olha o tanto de have. Eu tenho alimentado bocas, I have fed mouths, que sempre falaram besteira sobre mim. Ó, agora outro have, só que esse daqui ele tá abreviado. I've whipped tears off the faces of the people that have caused mine. Eu limpei as lágrimas do rosto das pessoas que causaram as minhas lágrimas. I have picked up people that have tried to knock me down. Outro have aqui, ó. Então, eu levantei pessoas que tentaram me derrubar. I've done favors for people that can do nothing for me. Outro ó, esse aqui é de have, tá? A mesma coisa, só tá abreviado. Então, eu fiz favores para as pessoas que não poderiam fazer nada por mim. I have been there for people that have not been there for me. Eu estive lá para pessoas que não poderiam estar lá para mim. Louco? Talvez. Olha outro have. But I'll not lose myself in the hatred of the others. Mas eu não me perderei no ódio dos outros. I continue to be me because eu continuo a ser eu porque I am who I am and it's my nature. Eu sou quem eu sou e é minha natureza. Life isn't easy. A vida não é fácil. But even through all the bullshit, I'll still be here, being me. Mas apesar de toda essa besteira, eu ainda estarei aqui, sendo eu. Então, ó, tem 1 have, 2 have, 3 have, 4 have, 5 have, 6 have, 7 have, 8 have, 9 have... 9 have só nesse textinho aqui. Então olha como é que é muito usado, né? Outro caso. I have studied many philosophers and many cats. The wisdom of cats is infinitely superior. Eu estudei muitos filósofos e muitos gatos, mas a sabedoria de gatos são infinitivamente superior. Olha o have. I have studied these things you have not. Eu estudei essas coisas. Você não. Have. I have worked hard to get where I am. Have. Eu trabalhei duro para chegar onde eu tô. I have worked for this company for 14 years and have been treated great. Eu tenho, olha o have, eu tenho trabalhado para essa empresa por 14 anos e tenho sido tratado muito bem. I have played for 15 years and it has been a dream. Eu tenho jogado por 15 anos e tem sido um sonho. I have killed my emotions. Temper, love, saturation limits and limits beyond that for you. What more should I kill to live peace? Então, vamos ver? Olha o have aqui, ó. Eu tenho matado minhas emoções, temperamento, amor e a saturação de limites além do que você. O que mais eu deveria matar para viver em paz? This is the first time I've driven a car. Essa é a primeira vez que eu dirigi um carro. Aí tem o have aqui, ó. I have never killed anyone, but I have read some obituary notice with great satisfaction. Eu nunca matei ninguém, mas eu tenho lido alguns reportes de obituário com grande satisfação. Olha o have aqui em cima. Donnie is the best captain I have played under. Donnie é o melhor capitão que eu joguei sob o comando. Então, olha o have. If I have played my part well, clap your hands and dismiss me with applause from the stage. Se eu fiz a minha parte bem, então bata palmas e me deixe ir com um monte de aplausos do estádio. Do estádio não, do palco. Mas olha o have aqui, ó. When you have been killed as many times as I have, you get used to it. Quando você tem sido morto tantas vezes como eu fui, você se acostuma. Olha o have. Tá bom? Então, olha o tanto de exemplo do have. Aparece demais o present perfect.
tá bom? E uma coisa que você tem que sempre lembrar do present perfect é do have. Agora vamos para a parte gramatical explicar para você. Então, present perfect, primeiro, né? O que é o present perfect? O present perfect ou present perfect simple, presente perfeito ou presente perfeito simples, é um termo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente. Ou seja, ações ainda não acontecendo, ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Em primeiro lugar, entenda que o present perfect é um tempo presente. Logo, ele te trará uma ideia de como estão as coisas agora. Além disso, é importante perceber que a natureza das ações desse tempo verbal se encontra entre um ponto no passado e no presente. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Como assim? Deixa eu explicar bem. Então, a gente tem o passado simples, que seria, por exemplo, eu trabalhei naquela empresa ano passado. Então, isso daí é passado simples. Agora, quando eu falo, eu tenho trabalhado nessa empresa por 2 anos, é uma ação que começou no passado e ainda ela está em acontecimento, entendeu? E ela está influenciando bastante no presente. E provavelmente ela vai durar mais. Então, essa é a principal diferença. O passado simples, a ação começou no passado e acabou no passado. Já o presente perfeito, a ação começou no passado e ela tem uma influência muito forte no presente. Então, provavelmente ela ainda está acontecendo, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010, né? Ou isso aqui também poderia ser traduzido para eu tenho morado no Rio de Janeiro desde 2010. Viu só? Tem várias maneiras de você traduzir isso daí. Ou eu poderia também falar eu morei no Rio de Janeiro desde 2010. Então, quando você estiver aprendendo Present Perfect, se toca nisso. Tem um monte de maneiras de você traduzir. Então, se você falar uma delas que encaixa ali, ó, perfeito já, ok? Vamos lá. Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios, né? Então, a gente tem aqui o already, que é já, o yet, que pode ser já ou ainda, o ever, que é já ou alguma vez, just, que é há pouco ou agora mesmo, ou ainda o acabei, eu sempre uso ele para significar isso, never, que é nunca, always, sempre, lately, ultimamente, often, normalmente, recently, recentemente, frequently, frequentemente. E agora vamos ver uns exemplos com esses advérbios. She has never been to the States. Olha lá, coloquei o never aqui. Never que é? Nunca. Então, ela nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. O que é always? Always é sempre. Então, eu sempre quis estudar alemão. Viu que eu não traduzi o have? Porque eu não preciso. Poderia falar... eu sempre tenho tido esse desejo de estudar alemão. Eu sempre tenho tido essa vontade de estudar alemão. Poderia, mas há na mesma de eu falar eu sempre quis estudar alemão. He has been arriving early lately. O que é... Qual que é a palavra? Lately, né? Lately vai ser ultimamente. Então, ele tem chegado cedo ultimamente, ó. Agora eu traduzi o has para tem, ok? Vamos ver aqui como é que forma, então. Ih. Ah, tá. Tá gravando. Vamos lá. Ó, pra você formar vai ser assim. É aquele mesmo esquema. Aqui tá afirmativa, aqui tá negativa, aqui tá interrogativa. E aí daí a gente tem com todas as pessoas, né? Então, primeiro, na afirmativa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui a pessoa, né? Que sempre coloca a pessoa. He, she, it, we, you, they. O you já tem ali embaixo, né? Depois o que eu vou colocar? Eu vou colocar o have. Coloco o have para todos eles. Só que para o he, she, it, aqueles que são sempre diferentes, eu vou colocar
has, ok? Has. E por último, eu vou ter que colocar um verbo no particípio, ok? Um verbo no particípio. O que é um verbo no particípio? Pode ser que seja a primeira vez que você esteja escutando isso. Um verbo no particípio. É isso daqui, ó. Um verbo, ele tem essas 4 maneiras aqui, né? Quer dizer, essas 3 maneiras. Ele tem o infinitivo, que às vezes você pode considerar como presente, né? Mas o infinitivo é a forma base dele. Então, work, trabalhar. Ele também tem o passado simples, que é o worked, trabalhei. E tem o particípio, que é o worked, que é o trabalhei também, ou pode ser o tenho trabalhado, né? Professor, mas o work no simple past e no past participle é a mesma coisa. Pois é, acontece às vezes de ser a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui um exemplo que vai ser diferente. Ó, aqui já tem mais. Então a gente tem o infinitivo, né? Tipo aqui, ó, o begin. Begin quer começar, ele está no infinitivo. O passado de begin é o que? Began. Begin, began. Já no particípio é begun. Então, begin, began, begun. Aí tem uns que eles são a mesma coisa nos 3, ó. Bet, bet, bet. Já aqui o verbo moder, bite, beat, beaten. Blow, blew, blown. Viu? Então, infinitivo, passado simples e particípio. É assim que você vai montar o presente perfeito. Coloca a pessoa, coloca o have ou has, coloca o verbo no particípio. Como é que eu vou descobrir qual que é o particípio do verbo? Tem listas. Ó, essa daqui é uma lista que eu vou estar disponibilizando aí na descrição para você. Aí você quer saber, qual que é o particípio de eat? Você vem aqui no E. Vamos achar aqui o E de eat. Cadê? Aqui, ó. Então, eat no infinitivo, né? Comer. Ate, passado. Eaten, particípio. Ok? Então, se você fosse formar uma frase com o verbo comer no particípio, no presente perfeito, seria algo assim, ó. I, coloquei o I. Depois, o que eu coloco depois do I? Coloco o have. Depois do have que eu coloco, um verbo no particípio. Nesse caso é o eat, que no particípio é eaten. Aí fica eu tenho comido, né? Eu tenho comido macarrão esse ano, por exemplo. Ok? Então é assim que você monta uma frase na afirmativa. Já uma frase na negativa vai ser como? Bota o sujeito, bota o have ou has. Aí você também já vai colocar o haven't, o NT, tá bom? Ó, aqui tá errado o apóstrofo, tá? Porque tem que ser antes do T. Mas o de baixo que tá certo, ó. You haven't, né? O have, aí pega o not e junto. E daí o O transforma no apóstrofo. Posso também deixar separado, não tem problema. Tá bom? O hasn't, mesma coisa. Pega o has junto com o not, tira o apóstrofo, o O. Então é assim que você vai formar. Aí vai ficar eu não pulei. Quer dizer, você não comeu, tá bom? Então, negativa, bota o not, já era. Interrogativa. Você vai fazer o quê? Vai pegar o have e vai colocar ele antes da pessoa. Então, antes era I have jumped, virou have I jumped. Era they have opened, virou have they opened. Então, notem que a única coisa que eu fiz aqui foi inverter e virou pergunta. Igual você já está acostumado. Você sabe que quando é pergunta, inverte. Acabou. Tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui. Basicamente, isso aqui de baixo eu já expliquei pra você. Aqui ele tá falando mais detalhado, isso que eu acabei de falar, né? Que na afirmativa você tem que botar o have, na negativa você tem que botar o haven't, na interrogativa você inverte. Então, eu não preciso ler. Agora eu vou ler só aqui alguns momentos assim que você vai saber quando usar ele. Por exemplo, quando usar ações iniciadas no passado e em andamento no presente. Por exemplo, they haven't lived here for years. Eles não têm morado aqui por anos. Então, ó, foi uma ação que começou no passado e até agora está continuando, né? Mas eles não moraram, então a ação não começou. Eles fizeram a ação de não começar a morar, né? Você não fazer alguma coisa é uma ação também. Por exemplo, outra aqui.
She has worked in the bank for 5 years. Ela tem trabalhado no banco por 5 anos. Ou poderia falar ainda, ela trabalha no banco faz 5 anos, né? Tem várias traduções. We have had the same car for 10 years. Nós temos tido o mesmo carro por 10 anos, né? Ou nós temos o mesmo carro por 10 anos. Então, a ação começou no passado e ainda está no presente. Have you played the piano since you were a child? Você tem tocado o piano desde que você era uma criança? Então começou quando era uma criança e até hoje toca. Presente perfeito. Outro caso aqui, Quando se faz referência a um período de tempo inconcluído. I have worked hard this week. Eu tenho trabalhado duro essa semana. It has rained a lot this year. Choveu muito esse ano. Opa. Que susto, cara. Nossa, que susto, mano. O celularzinho tocando aqui. Então, vai lá. We haven't seen her today. Nós não temos visto ela hoje. Então, todas essas ações aqui, elas começaram no passado e ainda elas não acabaram, né? Que é basicamente de outro, a de cima. Ainda tem uma influência no presente muito importante. Outro caso aqui, Ações repetidas em um período não específico entre o passado e o presente. They have seen that film 6 times. Então, essa daqui foi uma ação que ela ocorreu no passado. E eu não estou especificando quando que aconteceu. Então, posso colocar isso aqui até como experiência. Acho que experiência não tem aqui, vou colocar aqui assim, experiência. Então, quando você tem uma experiência, você não fala quando que foi. Você pode até falar, mas se você só falar, eu já vi neve. Você não fala, eu já vi neve semana passada. Você fala, eu já vi neve, né? Não importa quando. O importante ali é a ação, né? O que você fez. Então, they have seen that film 6 times. Eles viram aquele filme 6 vezes. It has happened several times already. Já aconteceu várias vezes. She has visited them frequently. Ela já visitou eles frequentemente. We have eaten at the restaurant many times. Nós comemos no restaurante muitas vezes. Então o importante ali é que você fez tal coisa e não em si quando aconteceu. Outro caso. Ações concluídas no passado muito recente. Have you just finished work? Você acabou de terminar o trabalho? O just aqui significa acabou. Então, quando é alguma coisa assim que acabou de acontecer, uso o present perfect. I have just eaten. Eu acabei de comer. We have just seen her. Nós acabamos de ver ela. Has she just left? Ela acabou de sair. Aí. Lá. Quando o período exato da ação é irrelevante ou desconhecido. Someone has eaten my soup. Alguém comeu minha sopa. Né? Tipo, não importa quem comeu. Importa só que alguém comeu. Have you seen Gone with the Wind? Você já viu E o Vento Levou? She studied Japanese, Russian and English. Ela estudou japonês, russo e inglês. Tá bom? Então, todos esses casos aqui, não importa quando que aconteceu, só que aconteceu. Então, todos esses casos, usem o Present Perfect. Principalmente experiência e se algo acabou de acontecer, quando você não marca o tempo. Aí. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as traduções, né? O Simple Perfect Tense e as formas equivalentes do português. Vai ser basicamente o ter, aí o participio no passado, igual em inglês nesse caso, andar, gerúndio, ouvir gerúndio. Como assim? Ficou confuso, né? Vamos ver. I have studied English a lot since last year. Posso traduzir como desde o ano passado, tenho estudado muito inglês. The weather has been nice. Tem feito bom tempo. O tempo tem estado bom. Olha quão diferente essas duas são, e mesmo assim elas querem dizer a mesma coisa. I have been studying English a lot recently.
Ultimamente, ando estudado muito inglês, ou poderia ser tenho estudado muito inglês, tá bom? Então, por isso que vocês podem colocar aqui o tenho, ou o ando, ou o venho, né? Tenho andado estudando muito inglês, ando estudando muito inglês, venho estudando muito inglês. He has been drinking too much. Ele anda bebendo muito. Ou ele tem bebido demais. I have been having headaches often. Opa. Venho tendo frequentemente dores de cabeça. Ou tenho tido frequentemente dores de cabeça. Ok? Então tem várias e várias traduções. Aí quando o passado, né, sempre que a ação não ocorreu não estiver especificada, você só traduz como se ele estivesse no Simple Past. They have moved into a new apartment. Eles se mudaram para um apartamento novo. Ó, agora eu não falei nenhum tenho, não falei nenhum ando, não falei nenhum venho. The boy has broken a window. O menino quebrou uma janela. Ó, não falou quando que ele quebrou a janela, então eu não vou traduzir usando tenho, ando, venho, então não tem problema. Agora, se ele for no caso do pretérito imperfeito. Cadê? Where have you been? Onde é que você andava? Agora já. I have traveled by airplane many times. Já viajei de avião muitas vezes. I have met a lot of people since I came. Já conheci muitas pessoas desde que cheguei. Have you ever visited Mexico? Você já visitou o México? Agora com o sentido de a ou faz. They have lived in the same house for over 30 years. Já faz mais de 30 anos que eles moram na mesma casa. They have been living in the same house for 30 years. Há mais de 30 anos que eles moram na mesma casa. I haven't seen a good movie on TV for a long time. Há muito tempo que eu não vejo um filme bom na TV. Ou faz muito tempo que eu não vejo um filme bom na TV. Você pode ver que ali eu nem cito o eu, né? I don't know him for many years. I have known him for many years. Eu o conheço há muitos anos, faz muitos anos. Com sentido de nunca. I have never been to Africa. Nunca estive na África. Haven't you ever smoked marijuana? Você nunca fumou maconha? Ainda não. The doctor hasn't arrived yet. O médico ainda não chegou. I have always studied hard. Eu sempre estudei muito. I have lived in Santa Cruz since I was born. Eu tenho vivido em Santa Cruz desde que eu nasci. Ó, o desde aqui, ó. Moro em Santa Cruz desde que eu nasci. I have been living in Santa Cruz since I was born. Eu tenho vivido em Santa Cruz desde que eu nasci, ou moro em Santa Cruz desde que eu nasci. Como eu falei, várias traduções. I have been here since 7 o'clock. Eu estou aqui desde as 7 horas. I have been waiting here since 7 o'clock. Estou esperando aqui desde as 7 horas. Opa. Agora o sentido de acabou, acaba de... He has just arrived. Ele acabou de chegar. The boy has just broken a window. O menino acabou de quebrar uma janela. Recém. Winter has just begun. O inverno recém começou. He has just called me. Ele recém ligou. Ok? Tem até essa música aqui do Queen chamada We Are The Champion, que ele faz essa conexão com um monte de coisa que ele fala no passado e que hoje eles estão diferentes. Então, aqui ó. I've paid my dues. Paguei minhas dívidas, né? Não importa quando que ele pagou as dívidas, só que ele pagou. Então, present perfect. I've done my sentence. Cumpri minha pena. Não importa quem, quando, só que ele cumpriu. Present perfect. And bad mistakes. I've made a few. E erros graves, cometi alguns. But I've come through. Mas dei a volta por cima. I'll have aqui. I've taken my bows. Já me curvei em agradecimento. Ó, o aqui.
But it's been no bed of roses. Aqui não tem o have, mas é a única frase daqui que não tem o have. Em todas as outras eles estão abreviados, né? Ó, agora tem uma listinha de exercícios aqui. Eu vou fazendo, eu vou mostrando, aí você pode ir pausando pra fazer e depois eu mostro a correção. Opa. Ó, então, opa, pausou, fez. Pausou, fez. Pausou, fez. Pausou, fez. Pausou, fez. Aí. Agora eu vou pausar aqui só para colocar a correção. Aí eu já quero que você, assim que terminar, venha ver a correção. Ok, vamos ver aqui a correção então. Começando aqui da 1, ficou I've studied French. Aí na 2, she's eaten octopus. They've gone to Scotland. We've read the book. He's lived here for 3 years. You've known Dave for 10 years. We've been here for 2 weeks. I've lost my keys. He's drunk too much coffee. Dave missed the train. She's gone to Peru. We've eaten too much chocolate. I've had breakfast this morning. John's missed the train. Lucy's cooked breakfast. Dave reading The Politician. I've met his mother. You found your wallet at the section. We've tried roller skating. E she's passed the exam. Aí, então, terminamos a aula sobre o Present Perfect. Relaxa se você não entender isso daí de primeira, porque é uma das coisas mais difíceis em inglês. E as coisas que você tem que fazer primeiro é decorar os verbos no particípio e mandar um monte de frase praticando, que esse daí é mais dificinho mesmo. Principalmente lembrar os verbos no particípio, tá bom? Mas é isso aí. Comenta aí embaixo se você tem alguma dúvida ainda. Checa a aula sobre verbos e verbos no particípio, que eu ensino a decorar. Dá um like, compartilha, tamo junto, falou, see you!